Errar é humano, mas insistir no erro é perigoso. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o André Bernardo. No tema de hoje vamos falar sobre insistir no erro. Mas antes, peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber nossos vídeos. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Deixe o like no gostei para o YouTube recomendar nosso vídeo. Repasse esse estudo para mais pessoas serem abençoadas. Erro. O que significa esse termo? Todas as pessoas erram ou apenas algumas? Deus comete erro? Vale a pena insistir no erro? Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Este provérbio nos ensina que devemos ouvir a repreensão caso isso ocorra, antes de querer rejeitá-la. O prejuízo em rejeitar a repreensão, principalmente de Deus, trará destruição para a sua vida. Hoje ocorre muito isso no seio das igrejas cristãs. As pessoas não aceitam ser repreendidas, não aceitam ser aconselhadas, não ouvem a voz de Deus e se revoltam. Mais tarde as notícias que se ouvirão serão tristes e vergonhosas. Pare, reflita, ouça a voz de Deus, se aconselhe com o Espírito Santo. No seu trabalho, se você for repreendido pelo seu superior, reflita, mude imediatamente, pois sua revolta custará o seu sustento. Mas o que significa o termo erro? Erro é a ação ou a consequência de errar, de se enganar ou de se equivocar. Falta de acerto, engano, equívoco, erro de cálculo, opinião ou julgamentos contrários à verdade, falsa doutrina, opinião falsa, ausência de competência, de habilidade, de experiência, ação ou comportamento inadequado, reprovável, maneira de proceder que pode ser alvo de julgamento religioso, moral ou que fira normas sociais, desvio moral, ausência de igualdade, de concordância, desigualdade. O erro pode causar danos à própria pessoa que está errada, que agiu errado ou que falou errado, que tomou a decisão errada, como também as pessoas ou ambientes envolvidos. O erro é algo muito sério dependendo da esfera de alcance. Por exemplo, um cirurgião, se cometer um erro na operação, poderá causar danos irreversíveis ao paciente. Todas as pessoas erram ou apenas algumas? Ninguém está livre de errar. E por conta disso, não podemos nos tornar juízes daqueles que erram com eles mesmos ou conosco. Não temos o direito de julgar ou condenar ninguém por suas falhas, por mais que isso pareça realmente difícil de se fazer. Muitas vezes essas pessoas nos machucam para valer por causa de seus erros. Porém, se hoje vitimares alguém com incompreensão, como poderás querer compreensão amanhã? Você também erra. Somos todos aprendizes. E quando alguém comete um erro, não nos cabe discriminá-lo ou puni-lo, mas repreendê-lo para não continuar no erro. A Bíblia nos revela: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Salmo capítulo 19, versículo 12 e 13. Deus comete erro? Deus não comete erros. A sua perfeição e grandeza não permitem erros. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmo 145, versículo 3. Em outras palavras, a grandeza de Deus é infinita, não tem fim. Portanto, se Deus cometesse erro, sua grandeza seria qualificável e finita, ou seja, que tem um fim. Essa atribuição do erro cabe às pessoas que são falíveis e por isso cometem erros. A habilidade de Deus de compreender todas as questões
seja qual for, e ter feito todas as coisas o impede de cometer erros. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Salmo 147, versículo 5. Em Números, capítulo 23, versículo 19, nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ao contrário do homem, Deus não comete erros que poderiam levá-lo a mudar de ideia. Deus não faz decretos que posteriormente venham anular porque não considerou todas as consequências ou porque não possuía poder para cumprir. Além disso, Deus não é homem, cujo pecado requer julgamento. Deus é luz, nele não há trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Salmo 145, versículo 17. Mas alguns, por falta de conhecimento profundo da palavra de Deus, sugerem que Deus é passível de erro sim, por causa da passagem de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 7, que dá a entender que Deus, como havia se arrependido de ter feito o homem, poderia ter então cometido um erro. Vejamos o texto. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Temos que entender corretamente a expressão no seu original, pois arrependimento na verdade significa tristeza compassiva em ter que tomar medidas específicas e drásticas para combater a maldade da humanidade, mas não que Deus cometeu um erro na criação do homem, mas por causa do pecado ter tomado conta do seu interior, sua inclinação para o mal aumentava e Deus teria que tomar uma atitude, mas na sua essência o homem foi criado perfeito, sem erro. Então Deus não cometeu erro algum. Quem errou foi o homem através de Adão. Vale a pena insistir no erro? Não vale a pena insistir no erro. Pois, como descrevemos ao longo desse estudo, continuar no erro te levará à destruição, frustração e afastamento social. Rejeitar então que está errado é pior ainda, pois neste ponto ainda existe alguém tentando te ajudar, dando conselhos para não continuar no erro ou cometer erros. A palavra em Provérbios é clara quanto a isso: serás destruído sem aviso e irremediavelmente. Quanto mais você insistir em coisas que não te levarão a lugar algum, maiores serão as frustrações do seu coração, te fazendo regredir na vida. Pare agora, dê um stop, respire fundo, analise tudo em detalhes. Comece do início, devagar, de maneira correta, e veja os pontos mais importantes para seguir progredindo, e os pontos errados tire fora. Caso contrário, estará cada vez mais indo em direção oposta ao sucesso que você tanto almeja. Você não está em uma corrida em que precisa desesperadamente chegar primeiro que todos. Entenda, é a sua vida, é o seu sucesso. Então tenha calma, dê um passo de cada vez, mas um passo certo. Sua vitória será conquistada no tempo certo, em que você estiver pronto para receber. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Ele te ajudará a fazer a coisa certa. Errar é humano, porque somos falíveis como seres humanos. Mas continuar no erro ou rejeitar a repreensão de quem está preocupado com você é mais errado ainda e perigoso. Entregue os seus caminhos ao Senhor, que não erra, para lhe ajudar a ter sucesso ao longo de sua vida. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Amém
E amém, que esse estudo tenha sido de grande proveito em sua vida espiritual e pessoal. Compartilhe o vídeo a mais pessoas que você conhece que possam estar enfrentando este mesmo dilema. Deixe o like no gostei para o fortalecimento do nosso canal. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.